Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um PangeaCast, a existência cotidiana. Como eu gosto de ressaltar, eu vou dar primeiro um aviso, né? Eu falei no episódio passado que agora vai passar a ser quinzenal, tá ok? Então, a partir de agora, a cada 15 dias vão ter um novo episódio. E só para reforçar que esse nosso PangeaCast, ele não tem um roteiro específico. A gente vai improvisando, a gente vai perguntando e a conversa flui de forma bem natural. Comigo de novo hoje aqui, minha companheira Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo, é sempre um prazer estar aqui. Depois dessa pausa aí de uma semana, né? Nossa primeira semana de hiato. E aí a gente está trazendo agora um episódio tá com poderoso, mais energia, né? Deu um Exatamente. Também. E aí a gente conseguiu, né, juntar nossas forças para trazer um episódio extremamente importante. Né? Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Aníbal Diniz, que é psiquiatra pela Residência de Psiquiatria da Secretaria Estadual do Maranhão, possui título de psicoterapia pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, é pós-graduado em psicopatologia fenomenológica pela Santa Casa de São Paulo e atualmente coordena o ambulatório de ansiedade do Hospital Nina Rodrigues. Doutor Aníbal, seja muito bem-vindo. É muito importante para a gente, né, fazer essa aproximação entre psicologia e psiquiatria. Né? É um prazer imenso recebê-lo. Já era um desejo antigo, né, trazer um profissional da psiquiatria para conversar com a gente. E a gente não poderia ter um convidado melhor. Né? Isso que o João acabou de falar, que o nosso roteiro ele não existe. Não existe. Na verdade, a gente vai criando muito a partir de um método fenomenológico de experimentação, de deixar a coisa se desvelar. Então, casou certinho de ser um psiquiatra que é pós-graduado, né, nessa filosofia, assim, em fenomenologia. Então, é um prazer para a gente receber. E aí, eu queria te deixar à vontade, né, para fazer uma fala inicial, apresentar, assim, para quem está ouvindo e assistindo a gente, como foi esse teu percurso de aproximação com a fenomenologia? Como é que um médico se torna ali, né, tão próximo de um modo de fazer que não é tão comum, né? A gente não ouve tanto falar. Obrigado. Primeiro eu agradeço o convite da Thaís, o convite do João para estar aqui. Bom, acho que tu já resumiu um pouquinho do conceito principal de fenomenologia, né? De deixar as coisas aparecerem, assim, né? Sem colocar as teorias antes do paciente, né? Deixar ele falar sobre aquilo. E, na verdade, para mim, apareceu de maneira parecida, assim. Eu sempre gostei de estudar psicopatologia. O nosso objeto de estudo na psiquiatria é a psicopatologia. Você não faz nada sem antes aprender a psicopatologia do paciente. Sim. O diagnóstico ele vai partir daí, né? E a psicopatologia hoje, de certa maneira, ficou um pouco rasa nesse sentido. Então, a avaliação é principalmente só dos sintomas, aí você junta os sintomas e já tem um diagnóstico lá do DSM. Mas se você for observar de maneira mais profunda, os psiquiatras não estão mais olhando ao paciente na profundidade que ele tem, ou seja, o que tem ali de estrutura causando aqueles sintomas. E a psicopatologia fenomenológica está sempre atenta às essências dos transtornos mentais. Ou seja, como é que é a vivência de alguém que está ansioso, como é que é a vivência de alguém que está depressivo. Muito mais do que os sintomas, o que a gente está escutando ali é a pessoa e a sua vivência com aquele sintoma. Então foi a partir daí que surgiu o meu interesse. E aí estudando e lendo, o principal autor psiquiatra aqui no Brasil é o Messas, o Guilherme Messas, lá de São Paulo, lá da Santa Casa. Eu resolvi entrar nessa aventura, né? Ir todo mês para lá, assistir às aulas e não me arrependo, não. Hoje eu me sinto um psiquiatra mais preparado, depois de conhecer mais a fundo a fenomenologia. Então, a fenomenologia ela entrou justamente, você achava que não era suficiente o conhecimento médico atual a respeito do tratamento, né, dessas doenças da psicopatologia. E é interessante, eu já te falei aqui, eu estava falando com ele em off, que realmente existe uma dificuldade muito grande em você fazer esse link entre psiquiatria e fenomenologia, dado a natureza que sempre foi a psiquiatria, né? Sim. Mas eu estava perguntando, eu falei para ele, e vou perguntar aqui em ar, existe
modos de ser, modos de existir. Então, um paciente, por exemplo, com esquizofrenia, ele tem um modo de ser. Então, a fenomenologia, ele procura entender esse modo, como ele funciona dentro daquele mundo e diante das possibilidades que ele tem nesse mundo. Isso, exatamente. E seria a estrutura, a essência. Na verdade, quando a gente avalia uma pessoa, a gente sempre está de olho em duas camadas. Existe a patoplastia, ou seja, o que aparece a partir dos sintomas. A gente não pode esquecer que existe uma patogenética. Genética no sentido de ser uma gênese. Ou seja, qual que é a gênese, qual que é a origem desse sintoma. Acho que vai ajudar a explicar um pouquinho do ponto de vista filosófico primeiro. A filosofia sempre se questionou como nós podemos conhecer as coisas. Isso. Então, Platão perguntou como é que era possível conhecer alguma coisa. Ele dividiu o mundo sensível e o mundo das ideias. Ou seja, eu posso olhar para um quadro que considerar ele belo, mas está no mundo das ideias, saber o que é o belo do quadro. Ou seja, qual que é a essência do belo? Como é que eu posso identificar isso? E a partir disso surgiu uma interrogação de como é que seria possível conhecer a realidade. A fenomenologia ela vai tentar dar uma resposta a isso. Como é que é possível conhecer as coisas? Ela vai dizer que a gente tem que voltar às coisas mesmas, ou seja, é necessário ver como é que a consciência funciona para apreender o mundo. E que, na verdade, a essência é um diferente modo de aparecimento. Então, a fenomenologia ela trabalha com as diferentes formas das coisas aparecerem para a nossa consciência. Então, aparece por meio do corpo, ou seja, do corpo vivido, da relação intersubjetiva com o outro, da identidade, do tempo. Então, ao entender o paciente, um paciente com esquizofrenia, por exemplo, o que eu estou escutando daquela pessoa ali é como ela apreende o tempo, ou se ela não apreende o tempo. Como é que ela apreende a intersubjetividade? Como é que o outro aparece para uma pessoa que tem esquizofrenia? Então, uma das teorias é de que a esquizofrenia, na verdade, há um distanciamento desse outro. Quando eu tenho um contato com o esquizofrênico, eu não consigo compartilhar com ele o mesmo mundo. Isso é muito diferente só de dizer que ele está alucinando, que ele está delirando, que ele se comporta de uma maneira estranha. Quando eu entendo a essência, na verdade eu estou entendendo como é que essas outras coisas aparecem. Porque um problema na psicopatologia é que os sintomas que a gente tem não são específicos. É como se fosse tudo febre, vamos dizer assim. Febre pode ser causada por várias coisas. Então a ansiedade pode aparecer em vários transtornos mentais, a inquietação, a desatenção. Então, se eu não olhar de maneira mais profunda a estrutura, a essência desses sintomas, eu não consigo, eu vou vacilar mais vezes no diagnóstico, eu vou dar muitos diagnósticos sem necessidade, na verdade. Então, o modo de aprender da fenomenologia é a partir do contato interpessoal com o outro. Então, a essência aparece muito, uma coisa que a gente está esquecendo hoje, que é a emoção. Ou seja, o que eu vivencio quando eu tenho contato com alguém que tem esquizofrenia? Eu sinto que ele não está presente, eu não consigo alcançá-lo por meio do discurso. Ele está falando português ali, mas a gente não está se comunicando. O que eu sinto quando eu estou diante de alguém depressivo? Eu sinto alguém diminuído na sua individualidade, no seu projeto de vida, nas coisas que ele quer. A mola propulsora da vida dele não está mais funcionando. Então, o que eu sinto, ou seja, a fenomenologia ela recoloca na psiquiatria e na psicologia a importância do afeto. A gente não está mais ali só olhando as questões cognitivas apenas. A gente está olhando de onde vem essa cognição, qual que é o afeto que está por trás, colorindo essas cognições. Você não tá vendo o transtorno, está vendo a pessoa, né? Está vendo a pessoa. Porque a gente rotula, né? Sim. O transtorno confunde com a pessoa. E não é isso, né? Sim, perfeito. Exatamente. Tomara que os meus alunos estejam assistindo essa grandíssima e valiosa aula. Mas né? vai estar gravado, porque, depois eles exato, assistem, eu vou recomendo. passar na minha aula de teorias fenomenológicas. Porque assim, eu acho importante marcar, né, para quem está ouvindo a gente que nunca ouviu falar de fenomenologia, acho difícil, mas porque o nosso público, né, assim, o público cativo que tem ouvido aos episódios provavelmente já ouviu falar de fenomenologia aqui, já deve ter lido alguma coisa, mas só para marcar, né, que tem algo na tua fala que aparece muito e que eu acho importante mesmo a gente trazer a ideia, né, que com a fenomenologia a nossa preocupação é com o como, né, não com o porquê.
E aí, todas as vezes que tu foi explicitar, né, esse modelo ou essa forma de fazer, sempre voltando assim para essa ideia de compreender, não de interpretar simplesmente, mas de compreender a partir de como aquilo se revela. Né? E eu gostei muito também de como tu traz a importância da relação, né? Dessa ideia da intersubjetividade também, né? Que se eu estou em contato com um paciente, né, deprimido, a gente vai se deprimir juntos. Né? Isso vai comparecer também no meu campo experiencial, né? Então é possível captar isso. E eu acho muito importante, né, que os profissionais da medicina se capacitem nesse lugar. Então eu queria te ouvir muito sobre isso, assim, como está a realidade, né, dos atendimentos ou, enfim, da psiquiatria hoje no Brasil, né? Você acha que hoje a gente tem mais psiquiatras com esse entendimento, a gente tem conseguido, né, a nossa sociedade tem conseguido formar profissionais em psiquiatria que entendem a importância desse afeto, dessa intersubjetividade, que valorizam a relação? Se chega a ser um movimento, né? Ou se é alguma coisa isolada? Olha, né, eu posso dizer que os melhores psiquiatras estão a par disso. Isso não depende... A gente está falando aqui de um tema que é a fenomenologia, mas isso não depende da abordagem. Sim. Isso depende de como a pessoa lida com o paciente. Perfeito. Se ela está diante só de uma doença. O que eu vejo muito na internet hoje, que me preocupa, são... Outro dia eu vi uma propaganda, o kit do TDAH. Aí tá lá, o que são, aí para você... Mas se você fizer um kit, ou seja, somente uma escala com o paciente... Você está dizendo que a experiência no contato com ele e o contato que ele tem com o mundo, com as pessoas ao redor, com as responsabilidades, não importam. E o tratamento fica onde? Porque o tratamento, eu costumo dizer, que está sempre em camadas. Você avalia o sintoma, o diagnóstico, você avalia qual que é a pessoa que está com aquele transtorno e como a pessoa lida com o diagnóstico. Isso Sim. é muito importante. A gente vê muito isso nos transtornos de ansiedade. Às vezes não é a ansiedade só o problema, é como a pessoa lida com a ansiedade, ou seja, ela não suporta sentir-se ansioso, mas a ansiedade é uma condição. Então, nessa perspectiva, eu penso que os psiquiatras fazem isso, mesmo usando outras abordagens, por conta da experiência que eles têm, né, no contato com o paciente. Mas se você for um pouquinho ingênuo e achar que as coisas se resumem aos sintomas, você vai errar mais. Então, o psiquiatra e o psicólogo que não está olhando muito para isso, ele pode errar mais. Que, na verdade, quando a gente pega o DSM, quando a gente pega um manual diagnóstico, você está pegando uma coisa que foi colocada para aprender uma parte da realidade. Ou seja, como é que eu posso dar um diagnóstico e o cara lá no Japão pode dar o mesmo diagnóstico? Mas você precisa se perguntar a validade desse diagnóstico. Ou seja, será se nós dois estamos fazendo o mesmo diagnóstico, mas esse diagnóstico ele está correto ou não está correto? Então isso precisa ser questionado. Eu acho que tem um movimento atual na psiquiatria de fazer uma espécie de síntese. Eu acho que a psiquiatria começou muito tentando encontrar a doença no cérebro apenas. Ou seja, eu vou conhecer o cérebro por completo e a partir disso eu vou conhecer o que é a doença. Sim, uma lógica bem funcionalista mesmo, né? De escrever a estrutura ou a função. Mas não dá, assim, até hoje a gente não conseguiu ainda, a gente encontra alterações cerebrais, mas não tem nada que a gente chama de patognomônico, ou seja, eu encontro isso na pessoa que tem esquizofrenia, eu encontro isso na pessoa que tem transtorno bipolar e eu posso fazer o diagnóstico diferencial. A gente não encontra isso. Depois da psiquiatria, depois da Segunda Guerra Mundial, começou numa ideia mais humanista. Isso é positivo, mas os dois lados são ruins. Ou seja, se eu considero que o transtorno está só no cérebro, é ruim. Se eu considero que está só na pessoa, também é ruim, porque eu estou abrindo mão de toda uma biologia que pode estar por trás. Eu penso que o movimento atual da psiquiatria é de juntar essas duas coisas. É de fazer uma psiquiatria baseada na neurociência, mas uma psiquiatria baseada também na pessoa, ou seja, integrar essas duas coisas. É o que a fenomenologia pode oferecer. Interessantíssimo.
Que aula, né? Essa parte, né, de considerar a fenomenologia faz esse casamento, né, que, como eu digo, nessa ideia de não separar o sujeito do mundo vivido, né? Acho que tu falou isso também, né? Que todo fenômeno é um fenômeno percebido por uma consciência, já que não existe consciência vazia, né? Então, assim, o paciente chega, e isso acontece muito na psicologia, né? Nas psicoterapias com psicólogos, né? Essa ideia deles virem, às vezes, encaminhados pelo psiquiatra, e aí eles vêm agarradinhos no diagnóstico, né? Alguns pacientes. Então, chegam e dizem, eu tenho ansiedade. E aí é como se isso justificasse tudo, né? Como se isso fosse a explicação para tudo, né? E aí um psicólogo, por exemplo, de base fenomenológica, ele precisa se abster, inclusive, disso, para deixar que o fenômeno da ansiedade se revele, se desvele, né? Porque a ansiedade para aquela pessoa não é o que eu estou entendendo como ansiedade, né? Eu preciso que ela me conte como é a ansiedade dela, ou que me mostre. Eu gosto de falar que quem trabalha com fenomenologia tem que ter uma visão panorâmica, né? É dar aquele famoso passo atrás para poder ver o fenômeno que está acontecendo, né? Então, tu falou uma coisa bem interessante. Cada paciente tem sua subjetividade, tem uma forma de sentir, de reagir, que o DSM, ele é só, na verdade, eu digo que é um guia, né, que você tem que fazer os ajustes finos, né, em cada caso concreto. Aí me vem a curiosidade de como funciona isso na tua prática do dia a dia. Só para entender, chega alguém com queixa de depressão, como é que funciona o teu atendimento com essa visão fenomenológica? Na verdade, é importante frisar que se você atender um paciente usando o método fenomenológico, a gente não usa um método, isso é até errado dizer isso, né? Talvez o que você colocou foi o conceito de deixar as coisas suspensas, vamos dizer assim, não usar teorias, né? Usar teorias, isso. A gente sempre tenta fazer isso, né? Mas, o DSM, ele tem uma função para além do diagnóstico, que é de facilitar as pesquisas científicas e usar uma linguagem comum. Uniformizar, então, né? Eu preciso encaminhar esse paciente para psicoterapia, o plano vai querer saber o que é para poder decidir quantas sessões eles vão liberar, se vão liberar por tempo indefinido. Então, o DSM tem o seu valor, tem a sua importância. A questão é não ficar só no DSM, é aprofundar a partir daquilo, né? Na prática, o que aparece mais é como você teve o contato com aquele paciente. Se chegou um paciente se queixando de depressão e você não sente alguém que está ali diminuído na sua frente, em sua potência de vida, você começa a desconfiar, mesmo que ele fale todos os sintomas. Como é que uma pessoa que está deprimida, está falando muito alto, está gesticulando muito, ela pode até ter um quadro depressivo, mas eu preciso olhar se na essência dos sintomas ela apresenta aquilo que tem de estrutural nos quadros depressivos, ou seja, uma pessoa muito voltada para o passado, que tem pouca abertura para o futuro, esse passado é muito pesado, geralmente o presente ele está esvaziado de possibilidades e está muito voltado ao próprio corpo. Então, na verdade, o que você coloca no atendimento com o paciente é permitir que ele fale um pouquinho sobre de como ele vivencia aquela experiência. Você está triste, mas como é que é a sua experiência ao acordar? A ir para o trabalho, a falar com seu namorado ou a sair de casa. O paciente pode dizer, eu estou isolado, e ele pode dizer que está isolado e a causa ser vários motivos. Ele pode estar isolado porque ele tem medo de sair de casa, ou porque ele está se sentindo perseguido, ou porque quando ele fica isolado, ele se sente distanciado das pessoas e se sente bem, ou seja, ele está ficando um pouco meio esquisito. Ou então, se ele fica isolado porque ele não tem mais vontade de interagir com o mundo. Ele não tem mais objetivos de vida. Então, o mesmo sintoma de isolamento pode ser várias coisas. Eu preciso perguntar para a pessoa como é que ela experimenta esse sintoma. Quando você fica isolado, o que passa pela sua cabeça? O que passa pelas suas emoções? Qual que é o sentido desse isolamento para você? Ou seja, qual que é a função dele? O sintoma sempre tem uma função. Então, geralmente, o atendimento, que tem uma base mais fenomenológica, mais profundo, ele está sempre interessado e curioso pelo sintoma.
Então me diz mais como é que você vivencia isso. Eu não entendi. Você poderia estar vivenciando de uma outra forma. O que você está vivenciando assim? Porque aí eu estou abrindo o espaço para a experiência do paciente. Se revelar, né? Exatamente. E aí, nesse contexto, só na mesma pergunta ainda, existe muita gente que já vai na internet, vê o sintoma da depressão, porque ele quer, na verdade, tomar um medicamento para resolver a vida dele, né? Então, acredito eu, aí tu me corrija se estiver errado, mas esses psiquiatras têm essa visão mais humanista, vamos falar nem de fenomenologia, mas humanista, né? Eles acabam prescrevendo menos medicamentos. Na verdade, ele vai analisando a necessidade, né? Porque existe também profissionais que, de certa forma, é como se fosse uma máquina, uma fábrica, né, de diagnóstico. Isso aqui, toma isso, toma isso. Mas esse cuidado que requer uma atenção maior do psiquiatra, eu quero entender que também diminui, né, essa prescrição de medicamentos de maneira geral, generalizada. Sim. E você coloca também, acho que isso é muito importante, isso também não é só da fenomenologia, estou falando da psiquiatria. Colocar o paciente também como protagonista do tratamento. Perfeito. Ou seja, você pode identificar que uma pessoa encontrou os sintomas lá na internet e achou que estava deprimido. Mas ela pode ter um problema pessoal e realmente não está legal. Você pode falar, olha, você não tem depressão, mas você está sofrendo. A gente pode te ajudar dessa forma ou... Se você preferir, a gente pode passar um remédio. Então, você está colocando ali para o paciente a condição de ele estar tomando remédio. Corresponsabilidade, né? Ele não está tomando remédio para depressão, mas é um remédio que pode ajudá-lo ali na funcionalidade. Acho que um erro também, às vezes, de você é você deixar o paciente ficar sofrendo muito. Né? Você está ali para ajudá-lo. Mas você também está ali para ser verdadeiro. Olha, você está sofrendo, esse remédio pode te ajudar a superar essa barra. Quando você superar, a gente tira depois. Porque você não tem uma doença depressiva, mas você está sofrendo remédio, pode te ajudar. Perfeito. Porque isso você joga limpo com o paciente. Assim, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque isso aproxima, isso traz ali um clima de horizontalidade, né? Gosto disso, gosto demais dessa ideia de fazer o paciente se tornar protagonista do seu próprio processo, né? O que a gente busca, né? De alguma forma, permitir que essa pessoa descubra possibilidades, né? Descubra meios de enfrentar aquilo. Né, de que o sofrimento é parte também dessa jornada existencial, né, e que existem formas e recursos possíveis, né? E aí eu queria te perguntar, né, sobre esse relacionamento mesmo entre psiquiatra, psicólogo, como que você enxerga a importância dessa parceria ou desse trabalho multiprofissional, né, em conjunto, como é a tua experiência nesse trabalho, enfim, né, nessa parceria com os psicólogos, né, porque eu sei que você também tem a especialização em psicoterapia. Então, como que funciona isso, assim? Em geral, né? Você tem encaminhamento. Exato. Em geral, você atende como psiquiatra e já faz ali a psicoterapia, mas imagino que tenham também, que você esteja atendendo outros pacientes que vêm encaminhados, talvez, por alguns psicólogos que chegam até você. Então, como você percebe e entende a importância desse relacionamento? Eu tenho o título, mas eu não trabalho como psicoterapeuta, assim, né? Pelo menos por enquanto eu decidi não fazer isso. Sim. O intuito inicial foi mais conhecer as abordagens, né? E quando você atende um paciente, mesmo que você não seja psicólogo, você está ali num ato terapêutico de qualquer maneira. Né? A escuta. Você está escutando, você vai tomar uma conduta, você vai dar um direcionamento. O paciente, a partir do que ele fala, ele já pode sentir um alívio, se sentir acolhido, se sentir escutado. Isso eu acho muito importante. A gente divide em psiquiatria e psicologia, mas essa é uma divisão quase que didática, vamos dizer assim, porque o objeto de estudo é o mesmo. Ou seja, a pessoa, a mente e o funcionamento dela. Então, essa é uma divisão didática. De maneira geral, o psiquiatra está mais preocupado com a forma, ou seja, isso o Jaspers que falava, ou seja, como é que esse sintoma está se ajustando e como é que eu posso encontrar um tipo. Ou seja, tem pessoas que apresentam aquela mesma forma, eu estou falando de forma no sentido de diagnóstico, e outras pessoas apresentam essa mesma forma e responderam a determinada medicação, a determinada abordagem.
mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado, o psicólogo ele não está muito olhando para isso, ele está olhando mais para a compreensão daquela pessoa. Isso. Ou seja, como é que aquilo foi surgindo, qual que é a conexão que aquilo tem na biografia de vida dele, qual que é o sentido que ele pode dar diferente. Então o psicólogo está aí. Mas de maneira geral, eles fazem um trabalho conjunto. Isso. A gente tem um problema que às vezes o paciente não quer procurar o psiquiatra ou não quer procurar o psicólogo. E acha que dá para fazer as duas coisas só com um profissional. Mas aí não... Mas a integração dos dois é muito importante, porque às vezes o paciente fala coisas para o psiquiatra que não fala para o psicólogo e fala coisas para o psicólogo que não fala para o psiquiatra. Isso muito por conta de um valor que ele coloca, ou seja, isso é coisa de psicólogo e isso é coisa de psiquiatra. Verdade. Né? Isso às vezes atrapalha. Então, você pode saltar um pouco essa dificuldade conversando com o profissional que está atendendo, vendo se a ideia que você está tendo é a mesma do outro. Sim. Isso eu acho muito relevante assim, no tratamento. O que eu observo em consultório, eu gosto de fazer uma analogia, ela é bem simples, né? Mas eu acho que se adequa ao caso. A psiquiatria está muito interessada na funcionalidade, né? De como a pessoa está funcionando diante do mundo, né? E na psicologia você vai aprofundar alguns temas. Então eu faço uma analogia como uma entorse de tornozelo. Você está aqui, você torceu o tornozelo, ele está inchado, está inflamado, você não consegue andar, não consegue nem fazer fisioterapia. Então primeiro você toma um anti-inflamatório para poder voltar à funcionalidade mínima para ele poder fazer fisioterapia. Eu entendo uma coisa parecida entre a psiquiatria e a psicologia. Mas é isso mesmo. Pertinente essa... muito pertinente, muito pertinente. Às vezes o paciente está tão agitado, tão confuso, ele não vai conseguir trabalhar temas que são mais minuciosos sobre a vida dele. Ele não está conseguindo nem se concentrar às vezes. Está em sofrimento, né? Em sofrimento muito grande. Ele está buscando um alívio ali para os sintomas que ele está sentindo. A gente coloca isso para depois entrar na psicoterapia. Mas tem um outro lado, isso eu costumo falar para os pacientes. Doutor, eu vou tomar esse remédio por quanto tempo? Já depende. Se você for olhar lá na diretriz, está dizendo que é 1 ano. Mas é importante que você veja o que está por trás desses sintomas. Quais são seus comportamentos que estão aumentando esses sintomas ou desencadeando mesmo. Você trabalhar isso aí, eu ver que você está mais independente em relação a isso, ou seja, que você, a partir da doença, a partir do transtorno, você se transformou, você amadureceu em alguns aspectos, você pode ficar sem um remédio. Alguns pacientes não amadurecem a partir daquilo que eles estão sentindo, eles evitam o contato. Isso. Fica mais difícil. Como é que eu vou tirar o remédio dessa pessoa se ela não fincou os outros pilares de maneira melhor, assim, mais profunda? Então fica uma casa com uma fundação meio como se fosse uma areia movediça. Quando eu tiro o remédio, a pessoa volta a ficar ruim. Então, a partir disso, você coloca o paciente também na condição de ele ser responsável, até pelo tempo que ele usa o remédio. Ou seja, eu posso até tirar, mas essas questões que você está trazendo, você vai precisar resolvê-las. Claro, em algum momento, né? Sim. E quais seriam, assim, esses pilares, né? Além da medicação, o que a gente poderia sugerir, né, como outros fundamentos, outras sustentações, assim, para que esse paciente consiga, quem sabe, desenvolver aí outras habilidades, inclusive a ponto de você, né, que é o médico que acompanha, o psiquiatra que acompanha, dizer assim, talvez, de fato, seja, né, hora da gente reduzir essa medicação, diminuir ou quem sabe até suspender. Tem algumas diretrizes que de algo que a gente pode sugerir que ajudam o paciente a encontrar esse autossuporte? E já emendando uma pergunta da tua própria pergunta, para ele responder de uma vez só, você observa na prática que pacientes que procuram também, além do psiquiatra, uma terapia, eles conseguem ter um tempo menor tomando esse medicamento? Faz no mesmo sentido. Com certeza, o tempo é bem menor. E a gente coloca isso, olha, os resultados são melhores se você fizer terapia. Você pode até não fazer, a escolha é sua. Você pode encaminhar e a pessoa não ir. Sim. Simplesmente, a gente não tem tanto domínio sobre a vida da outra pessoa. Sim. Você pode até não ir, mas não vai dar para cobrar muito resultado disso. Ou seja, você vai ficar um pouco aquém do que você pode chegar se você não for. Né? Tem pessoas que não querem fazer e não vão fazer mesmo. Né? Mas tem um conceito mais atual, que é o conceito de enactivismo, que coloca o cérebro como a mente
e que o cérebro é um componente da mente, ou seja, ele não é a mente em si. Quer dizer que a mente está conectada, ou seja, o cérebro está sempre conectado ao ambiente, como se fosse uma ecologia do cérebro. É o ambiente e ao social. Então você precisa olhar a questão biológica do cérebro, mas você precisa olhar o ambiente. Como é que eu avalio o ambiente? Como é que está o sono dessa pessoa? Como é que estão os hábitos alimentares dele? Se ele faz atividade física? Se ele tem contato com a natureza? Como é que está o social? Ele vive isolado? Ele tem contato com as outras pessoas? Como é que está o projeto de vida que ele tem? O que ele imagina para o futuro? Você vai construindo e costurando essas coisas que são importantes para a pessoa. Então você está tratando ali o cérebro, obviamente, mas você está tratando um cérebro que está dentro de um contexto. Então, Exato. tem muito conflito familiar. Você precisa olhar isso. Tem um conceito, a pirâmide de Maslow, que você já deve saber isso mais do que eu. Que se a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, não sabe o que comer, não sabe onde é que ela vai ficar, não sabe onde é que ela mora, não tem segurança, como é que essa pessoa vai melhorar do ponto de vista psicológico? Então, tem que olhar essas outras coisas. Então, é muito comum a gente pegar pacientes críticos com ideação suicida, mas aquela pessoa não tem dinheiro nem para saber o que vai comer no outro dia. Você pode pedir uma ajuda, um benefício do governo, aquela pessoa pode se reorganizar a partir daquilo. Então, se você fechar os olhos para o contexto do paciente, ou seja, como aquilo surgiu, o tratamento também fica um pouquinho mais restrito, assim, os resultados são menores também. Então, olhar o ambiente, olhar o social, isso tudo faz parte, assim, atividade física, o sono. Fundamental. O que eu percebo, né? Assim, para mim, esses conceitos que tu apresentou, né? Assim, do cérebro conectado e, enfim, é um conceito novo, né? Eu não conhecia o conceito, mas já supunha, assim, nas minhas hipóteses, né? Já enxergava dessa forma e acho crucial que a gente tenha esse olhar, né? Na psicologia, a gente costuma muito usar o termo ser biopsicossocial, né? Para dizer de todas essas instâncias que compõem esse sujeito, né? Mas o que eu percebo hoje em dia, né? Em algumas pessoas que chegam e buscam o tratamento? Que muitas pessoas, elas tratam muitas dessas coisas como... como é que eu posso dizer? Mas como responsabilidades em que elas só precisam dar um check no fim do dia. Então, veja, eu faço terapia, às vezes a pessoa nem está em terapia, mas ela vai para o psicólogo e diz, né, para dar o check no final do dia. Então, eu faço terapia, eu faço atividade física, eu saio com os meus amigos, eu trabalho, eu leio, às vezes eu pego um sol, eu tô com os meus exames em dia, eu como folha, né? Eu como, enfim, fruta e eu não tô bem, né? Eu tomo remédio e aí é isso que eu ainda fico meio na dúvida, assim, de como fechar um sentido para isso, sabe? Se é falta de implicação, é a implicação pessoal que falta aí, né? Porque às vezes a pessoa cumpriu, assim, né? Deu check em tudo, nisso que a gente considera, né, parte relevante do tratamento. Assim, quando um cliente chega para mim também, são coisas que eu costumo avaliar, como está o sono, como está a alimentação, está fazendo atividade física, até mesmo o funcionamento gastrointestinal é importante avaliar, né? Mas quando as pessoas lidam só como uma obrigação e ainda assim não se percebem, né, como pessoas que estão, né, dentro dessa lógica capitalista de produtividade e ainda assim fazem um sintoma como, né, um sintoma depressivo, um sintoma ansioso. Como a gente consegue pensar, sabe, esse caso assim? Isso. Essa é uma questão muito boa. É uma questão muito boa. Eu também tentando responder, eu acho que a pessoa pode fazer tudo isso que está falando, mas se não tem comprometimento mesmo de estar ali presente na terapia, de estar realmente comendo de maneira mais saudável, com uma intencionalidade de viver melhor, vai ser só cheque. Cheque, você não aprofunda aquilo ali, fica na superfície. Sim. A gente... em algum grau, o nosso tratamento é importante, é bom, mas ele também tem um limite, porque a gente desconhece sempre o outro. A gente está olhando uma face do que eles estão nos dizendo, mas a gente
da Gestalt, né? A gente tenta entender a parte, mas a gente não está entendendo o todo, e nem a pessoa está entendendo muito o todo. Qual que é a função? Às vezes para ele não está fazendo sentido só fazer esse check, ele está fazendo só porque alguém está dizendo para fazer. Exatamente. Né? Mas aí não tem um sentido, não faz um sentido na vida dele aquilo, né? E a gente está trabalhando também com pessoas que às vezes sofreram traumas muito grandes na infância, tiveram uma vida muito difícil e de alguma forma isso aparece em alguns momentos. Isso você não vai mudar. Então, o limite, às vezes, de diminuir os sintomas do paciente é conseguir, até determinado ponto, fazer com que ele lide com eles. Ou seja, como é que você pode lidar com essa angústia que aparece em você de vez em quando? A gente está sempre podendo vivenciar a angústia. Assim. A angústia nos aparece no dia a dia. Exato. Está sempre agarrado no impróprio, ou seja, nas coisas do dia a dia. Mas em algum momento a gente se sente esvaziado no domingo, sem saber o que vai fazer. Então a angústia também é inerente à própria existência, vamos dizer assim. Ela é imanente à existência. Então para aquela pessoa isso pode ir aparecendo, e se aparecer você pode dizer, olha, beleza, mas talvez com isso a gente possa fazer uma outra coisa, o que você pode fazer a partir disso, né? Então eu penso muito a partir daí. A gente não vai ter essas respostas, a pessoa não todas, tem, exatamente. É interessante que eu acho que a psicopatologia, ela vai muito... Angústia, você falou, é inerente a todo mundo, né? Mas essa relação que tu tem com ela, né? Como é que você consegue, né, entender e consegue, de certa forma, se movimentar apesar dessa angústia? Então, essa que faz diferença, né? Quem está em sofrimento não consegue ver essa angústia da mesma forma de uma pessoa que, beleza, faz parte da natureza humana e eu vou seguir. Agora, eu vou fazer duas perguntas em uma. Eu toda vez tenho que perguntar de tecnologia, mas a gente vive a modernidade líquida, né, do Bauman, que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, tudo é muito volúvel, né? Desde as instituições até as relações amorosas, afetivas. E aliado a tudo isso, eu acho que como consequência e como um catalisador tem a tecnologia. A tecnologia que eu falo hoje, as redes sociais, basicamente as redes sociais. Tu tem observado uma prevalência maior de ansiedade, depressão, nessa época, devido a essa época que a gente vive, essa aceleração, esse uso indiscriminado de tecnologia? Com certeza, com certeza. Está aparecendo, né? Tá aparecendo bastante. Às vezes não é nem ansiedade, é a pessoa que fica muito tempo na internet e está olhando as outras pessoas muito felizes em outra época da vida. A vivência de ansiedade, ela tem muita relação com a vivência de estar atrasado na vida, vamos dizer assim. Já era para eu ter feito isso e aquilo e eu não fiz ainda. A vivência de que eu vou sair lá para o podcast, mas começa a tal hora e só falta 10 minutos e o trânsito vai estar muita gente. Eu vou, no caminho, ter alguma vivência de ansiedade, porque eu quero chegar logo lá para não chegar atrasado. Mas essa vivência de ansiedade, às vezes, não é percebida só no contato com as redes sociais. Mesmo assim, ela aparece, né? E às vezes você, escutando ali, você está vendo que aquela pessoa está se comparando muito com a vida de outra pessoa, sem saber como é que é a vida realmente da outra pessoa, olhando só uma parte dela lá nas redes sociais, que ela posta tudo perfeito. Então, essa vivência aí, que tem a ver com uma vivência de tempo, um tempo muito... Você falou, é muita informação e você sempre tem as respostas muito rápido. Então, se o mundo ao meu redor está passando de maneira muito rápida, provavelmente eu vou me sentir atrasado também. Porque eu demoro mais para ler um livro do que o cara lá da internet que lê 10 no mesmo mês. Eu vou achar que eu estou lendo muito devagar, eu estou ansioso por causa disso. Assim. É a sociedade da performance que hoje a gente também fala, né? Que todo mundo tem que ter performance. Todo mundo quer performar de alguma forma. Do espetáculo. Agora, o que eu acho interessante pensar é que vamos supor o Instagram. Né? Você está aqui no Instagram, você está passando uma imagem. Nenhuma imagem que passa deixa de te influenciar de uma forma positiva, de uma forma negativa ou interpretativa. Né? Você vê uma foto, mesmo uma foto que poderia ser neutra, você faz uma interpretação que te afeta de alguma forma. Então imagina, o tempo todo você está dando esse gatilho de você estar provocando uma emoção, um sentimento a respeito de uma foto que você não necessariamente tinha que ver, né?
Sim, exatamente. Você está aberto. E as coisas sempre têm um conteúdo afetivo. Sim. Então, nossa afetividade, ela não está fechada em nós mesmos, vamos dizer assim. Ela está aberta, numa espécie de ressonância. Então, a nossa afetividade é como se fosse um diapasão ali, uma coisa que está entrando em contato com o outro. Então, você vê muita notícia ruim, você, querendo ou não, vai desenvolver um afeto ruim. E o afeto, ele sempre existe. Eu gosto de comparar o afeto com as cores. Você não consegue imaginar uma cor sem superfície, nem uma superfície sem nenhuma cor. A mesma coisa. Todo contato que você tem, toda vivência que você tem uma coloração afetiva. Então, se você entra em contato com muitas coisas de tonalidade afetiva ruim, você vai desenvolver, você vai ressoar com aquilo, uma tonalidade afetiva ruim também. Perfeito, interessante pensar assim, né? Tem uma coisa com relação ao uso, né, das tecnologias. Na verdade, tem uma coisa que você dizia que são as camadas, né? Para ir fazendo o diagnóstico, é preciso avaliar em camadas, né? Avaliar o sintoma, avaliar a pessoa e aí avaliar como ela lida com o tratamento, né, com o diagnóstico, enfim. E aí, quando a gente estava falando de tecnologia, eu senti que a gente falou muito dos aspectos psicológicos, emocionais, né? Da comparação, né? De olhar ali uma imagem e aquilo despertar uma emoção, uma sensação, um sentimento, né? Mas enfim, né, para o estudo das neurociências tem algo também, né, desse impacto da tela, desse impacto, eu digo assim, os neurotransmissores, eu não sei se é uma coisa de aumentar o cortisol ou aumentar ali a dopamina, chega muito rápido e depois também cai, né, numa velocidade também muito rápida e é isso que dá uma... Porque, enfim, isso aqui é muito rápido, né? Viciante, a gente desliza o dedo e aí, não sei, é meio como se o cérebro vendo estrelinhas, assim. E aí depois dá aquela baixa, né? Como se o organismo precisasse de mais daquilo e não tem. Não sei, eu fico pensando nesse aspecto das neurociências mesmo, assim, do que é isso, assim, esse impacto nesse nível biológico, fisiológico, né? Das telas ou... desse uso, né? Assim, indiscriminado. Isso passa a ser um vício comparado à dependência química mesmo. Então, tem estudos hoje mostrando que as alterações cerebrais são semelhantes às alterações cerebrais de alguém com dependência química, principalmente quando é visto em jogos, visto em internet. Agora tem uma discussão muito em alta, né, com a questão dos jogos, porque acho que algumas plataformas e até as próprias redes sociais têm sido usadas, né, como veículo de divulgação, joguinhos de aposta, né, e acho que a sociedade tem parado para comentar mais sobre isso, assim. A gente tem ouvido muitos casos de pessoas que perderam muito dinheiro, às vezes pessoas que chegam a perder praticamente tudo que tem, né, de finanças em relação a esse vício com os jogos, né? Isso se enquadraria dentro de uma psicopatologia ou tem um diagnóstico específico para isso? Por exemplo, esse vício em jogos. Já tem um diagnóstico de vício em jogos, assim. Se você for observar, em termos psicopatológicos, não é diferente dos outros vícios. Algumas pessoas têm uma tendência a se viciar mais nas coisas, elas têm uma tendência a grudar mais. Eu gosto de comparar a compulsão, que é usar uma coisa e não conseguir parar, é como se você botasse um adesivo aqui nessa mesa e fosse tentar tirar. Não dá mais para tirar. Ele cola. Então, a vivência de alguém que tem uma compulsão, ou seja, que não consegue parar de fazer uma coisa, é a vivência de alguém que cola em algo. E essa cola vira a globalidade da pessoa. Ou seja, eu não sou mais o psiquiatra, eu não sou mais o pai de família, eu não sou mais ninguém. Eu sou só a pessoa que joga. Então a pessoa passa a não fazer mais nada, a não dar mais importância a nada, apenas para o jogo. Então aquilo entra em toda a integridade dele, toda a globalidade da pessoa. Isso causa alterações cerebrais, né? Porque é muita dopamina, é muito estímulo. Por que o Instagram pega a gente? É porque ele pega a gente mandando dopamina na nossa cabeça. Não pode faltar dopamina. Eu vi uma comparação interessante. O cara comparando o vício em internet, quando a gente olha uma mosca, um inseto ao redor da luz. Nossa, não consegue sair ao redor disso, né? Aí você fica, nossa, é muito idiota. Mas a gente faz a mesma coisa. A gente está só ao redor das redes sociais. A gente não usa as redes sociais, somos usados por ela, praticamente.
Tem um livro que eu li, eu acho que foi ano passado, chamado Irresistível, de um psicólogo americano, não sei se é americano ou canadense, eu não lembro o nome, e que ele fala muito sobre isso, né? Sobre como é formatado os jogos, né, de videogame, como foi formatado o Instagram, o Facebook, para provocar essa dopamina. Hoje, não sei se vocês sabem, essas empresas têm psicólogos que trabalham com ele para poder fazer uma forma mais atraente para o consumidor, para poder liberar essa dopamina. Vou dar um exemplo. O Facebook, no começo, não tinha aquele likezinho. Não tinha. Sim. Então depois, isso foi um estudo feito, né? Fizeram uns testes e falaram, pô, esse like aqui libera a dopamina da galera. Então vamos botar um like. Depois que botou o like, é que o Facebook começou a bombar. Né? Que você fica ali, ó, você posta um comentário, então a tua sensação, será que vão gostar? Como é que é? Quanto mais curtida, mais dopamina e mais você vai querer postar e aí vai. Então, assim, eu fiquei preocupado de saber que tem psicólogos por trás do design dessas coisas todas, né? Sim. Ele vai naquilo de fragilidade da gente, né? Ou seja, alguma necessidade de aprovação, de reconhecimento do outro, de ser visto pelo outro. Tem pessoas que dizem que as redes sociais, se você fez e não postou, é como se não tivesse feito. Que você não fez. Né? Eu me lembro que eu estava na faculdade ainda, aí tinha duas meninas conversando aqui, aí uma dizendo, amiga, poxa, mas ele é muito interessante, e começou a falar amiga, mas ele é muito esquisito, eu acho que ele é psicopata, porque ele não tem Instagram, ele não posta nada, ou seja, você hoje, quem não tem rede social, ou quem não utiliza dessa forma frenética, já é visto de lado assim, fala, essa pessoa não é normal. Tá fora do circuito. A normalidade se inverteu, na verdade. Sim. E o uso abusivo é o comum. E o não uso é uma coisa patológica. Exatamente. E as pessoas que são mais esvaziadas, hoje a gente tem talvez uma menor tolerabilidade ao sentimento de tédio. Sim. Então você não pode ficar sentado lá no sofá só olhando para a televisão desligada mais, assim. Você fica agoniado com isso, né? Eu tô sem fazer nada, vou pegar meu celular. E o celular tá sempre com a gente. A gente não deixa em outro cômodo, fica o tempo todo no bolso ou do teu lado. Então, todas as vezes que o tédio aparece, ou seja, que você tem que lidar com você mesmo, vamos dizer assim, o celular entra assim, né? Então, e ocupa esse espaço, né? E sempre tem algo para ser visto, né? Se você está aqui, tem alguma coisa para ser visto. Eu tenho duas filhas, né? Eu falo, eu já percebo esse movimento nelas, né? De não saber lidar com o tédio. Falar, pai, não tem nada para fazer, me dá o tablet. Não, filha, eu não vou dar o tablet. Mas não tem nada para fazer. Tem, filha, vamos conversar. Eu tento, mas é muito duro no competir com um mundo que te joga para isso, né? O tempo todo. E que é arquitetado para isso, como tu disse, né? Aníbal, a gente está se encaminhando já para o nosso fechamento, mas para aproveitar esses minutinhos finais, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta leiga mesmo, e aí você vê se faz sentido, né? Dentre, né, esses transtornos psicopatológicos, né, transtornos psiquiátricos, existe, enfim, a classificação internacional de doenças, existe o manual estatístico diagnóstico, né, existem algumas classificações, né, desses transtornos, dessas psicopatologias. A gente tem os transtornos de humor, os transtornos de personalidade, dentre outros, né? Dentre esses, dessa classificação que você até disse, né, que a gente não vai, vocês não vão ficar presos só nisso, mas que de alguma forma isso serve para algum fim, tem uma função, você conseguiria, né, classificar, né, se existe um desses que é mais difícil de fechar diagnóstico, dentre essas divisões, né, por exemplo, o transtorno de humor ou o transtorno de personalidade, se existe um grau de dificuldade maior para fazer diagnóstico dentre essas psicopatologias? Olha, eu acho que em termos de dificuldade de diagnóstico, eu diria nem de dificuldade de diagnóstico, seria de diferentes apresentações, seria o transtorno afetivo de bipolar, os transtornos de humor. Que a gente tem no transtorno de humor o diagnóstico de depressão. Mas aquela pessoa pode ter depressão e, na verdade, o diagnóstico não ser de depressão, ser de transtorno bipolar. Então, tem pesquisas que falam que o atraso no diagnóstico de transtorno bipolar é de 15 anos. Nossa! E você tem sintomas que, às vezes, se confundem muito com outros transtornos mentais. Por exemplo, uma pessoa que abusa muito de substância vai ter oscilação de humor. Alguém pode achar que é transtorno bipolar. Alguém que
tem transtorno de personalidade borderline, tem muita oscilação de humor. Talvez a pessoa não identifique que é transtorno bipolar e faça o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Uma pessoa que é TDAH, que é muito ativa, hiperativa, que às vezes não tolera muita frustração, às vezes se empolga muito, às vezes fica desempolgada. Alguém pode achar que, na verdade, não é transtorno bipolar, e sim que é TDAH. Então, tem vários diagnósticos que podem se assemelhar, vamos dizer assim, ao transtorno afetivo bipolar. Então, talvez alguém discorde da minha opinião, mas eu acho o transtorno bipolar uma doença com apresentações muito variadas que você pode confundir muito com outras coisas. Uma coisa que me preocupa muito em termos de diagnóstico é o TDAH tardio. Né? Então, você já com 50 anos de idade, já com o teu modo de existência, sabendo lidar com isso, você vai atrás de um diagnóstico para tentar justificar algo, né? Mas eu tenho observado muito isso ultimamente, né? As pessoas querem uma justificativa. E, para mim, é difícil diagnosticar o TDAH porque é muito sutil essa diferença entre modo de existência que você acaba se adaptando ao teu modo de existir do que uma patologia realmente, né? Então, eu acho que existe uma ânsia, né? Um anseio de querer um diagnóstico de TDAH, seja para o teu filho ou seja para ti mesmo, para tentar justificar alguma coisa. É muito complicado, porque a gente está falando aí de coisas que todo mundo vivencia em maior ou menor grau. Exato. Todo mundo é desatento em maior ou menor grau, todo mundo é hiperativo em maior ou menor grau. E essa linha entre ser muito desatento e hiperativo normal, vamos dizer assim, ou TDAH é um pouco tênue. Você vai avaliar mais ali se teve uma disfuncionalidade realmente, se apresenta desde a infância. Às vezes a pessoa chega com sintomas já que ela leu e aí já quer o diagnóstico a partir daquilo, né? Sem que você avalie com mais calma se realmente os sintomas fazem sentido dentro daquela biografia, né? Precisa de muita calma em relação a isso, e as demandas dos pacientes são muito grandes também. Tipo, você vai concordar comigo, se você discordar comigo, eu vou procurar outro que concorde comigo. Que concorde comigo, então você fica... Né? E a gente sabe que existe, né, assim, alguns profissionais, toda profissão tem, né, não é uma crítica à categoria, não. Eu entendo que na psicologia tem também, né, esses profissionais que se adequam muito às demandas do mercado, né, que fazem, de alguma forma, essa reserva de mercado, assim, né, eu preciso que esse paciente venha e eu vou dar o que ele quer, né? E aí, às vezes, a gente entra num looping, né, de uma sociedade adoecida e hipermedicalizada, né? É perigoso isso, né? É perigoso isso. Isso tem que ser interrogado sempre, né? Assim, as medicações, elas estão aí para ajudar, assim, para diminuir o sofrimento das pessoas. Você tem que identificar também qual é o lugar da medicação para aquela pessoa. Questionar o que você quer. E, às vezes é só uma questão de desempenho. Que eu quero dormir só 3 horas por noite e ficar produzindo. Mas as pesquisas mostram que quem usa estimulantes e não tem TDAH não tem benefício nenhum do uso da medicação. Elas não têm TDAH, elas não vão ter benefício do uso. Elas vão se sentir com mais energia, mais dispostas, mas vão ficar mais irritadas, vão ficar mais impulsivas, nem sempre elas vão ficar mais concentradas. Mas tem uma ideia de que está fazendo efeito porque ficou mais disposto. Aí vai ficar mais disposto, porque é um estimulante. Sim, é um estimulante. E você toma café, você fica mais disposto, mas não necessariamente você consegue performar melhor. Né? Tem uma perguntinha assim que eu tô adorando me fazer para tudo, né? Tudo que as pessoas me dizem, me pedem, me falam, e eu mesma, conversando comigo mesma, que é a pergunta: a que custo? Sabe? Eu vou fazer tal coisa, mas a que custo? Né? Que é uma boa pergunta para você se refletir. Então, vou tomar um estimulante, né? Vou tomar um remédio que na classificação dele ele está ali, né? Nessa classificação de ser um medicamento estimulante. Eu não tenho essa necessidade, né? Não se justifica, não se aplica a mim, mas eu vou tomar, vou ficar ali mais estimulado por algumas horas para conseguir fazer alguma coisa, né? Dessa vida que nos cobra tanta. Mas aí entraria a pergunta: a que custo? A custo de quê?
quê? Tem muito a ver com a sociedade de espetáculo que a gente falou, né? A gente vê muito isso com o concurso público. Se você começa a olhar Instagram, o site de quem estuda para concurso público, cada um, olha, eu estudei 300 páginas hoje. Aí, já na própria rede social fala que eu tomo substância tal para me dar um desempenho melhor. Exato. E aí isso vai passando. Isso aí é muito perigoso, na verdade. Não são medicações isentas de riscos. Exatamente. Né? São medicações isentas de risco. Perfeito. Olha, infelizmente, foi muito bom mesmo. Acho que foi muito esclarecedor. Importantíssimo esse episódio. E eu quero deixar registrado aqui que toda vez que o convidado fala que nunca fez um podcast, sempre é um podcast muito bom. E não foi diferente. Eu te agradeço muito, viu? Eu agradeço, Thaís. A gente deixa franqueado o microfone para você. Se quiser falar alguma mensagem, quiser divulgar algum trabalho teu, fica à vontade. Não, na verdade eu quero só agradecer ao convite, João, da Thaís também. E a mensagem principal seria de que estudem fenomenologia, porque é legal e podem ajudar você. Eu acho que não precisa fazer... ter abordagem fenomenológica, isso. Mas conhecer. Sim. Acho que você não pode se fechar a isso. E a partir desse conhecimento, isso pode te ajudar, mesmo que sua abordagem seja outra. Assim. Maravilha. Perfeito. Muito bom. Aníbal, muito obrigada. Realmente foi muito importante, né? Acho que esse episódio... Que bom que está gravado, vai ficar aí para... Vou passar na aula, com certeza, porque realmente foi uma aula. Então, te agradeço muito. E quem sabe, né? Umas parcerias com Pangeia, um Cinepice, né, para a gente pensar aí algumas questões, que eu sei que ele faz isso lá com a galera da psiquiatria. Um dia eu me convidei, não estava aberto ao público, mas eu vou, né, tentar aí trazê-lo para a gente fazer, quem sabe, para os psicólogos que querem ouvir mais, né, legal, desse psiquiatra. Eu quero ouvir os psicólogos. E na verdade o PangeaCast é justamente uma armadilha para pegar. Exatamente. A gente detectar pessoas que realmente têm uma coisa muito interessante para dizer. E eu gosto de falar que o Pangeia é um acelerador. A gente pega uma ideia, trabalha nessa ideia, acelera, mas o objetivo final é tornar a psicologia mais palatável para todo mundo, para todo mundo compreender, mais acessível, isso. Né? Mas muito obrigado, viu? O convite está feito, depois a gente vai estreitar esses laços mais ainda. Obrigado, viu, Aníbal? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até mais.